Minha filha me disse que eu deveria viver com menos conforto para que ela e o marido pudessem construir o futuro deles. Eu, que pagava o financiamento da casa, os carros, a escola das crianças, tudo. Então, fui ao banco e cancelei 118 débitos automáticos. Em 24 horas, a vida perfeita deles começou a desmoronar e eu, pela primeira vez em 15 anos, respirei aliviada. Mas antes de continuar, certifique-se de que já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu estava no estacionamento do supermercado quando recebi a mensagem. Eram 4 da tarde de uma sexta-feira qualquer, e eu tinha acabado de passar quase 2 horas escolhendo os ingredientes para o almoço de domingo na casa da minha filha. Filé mignon, aquele queijo importado que ela adora, vinho tinto caro. Minha bolsa estava pesada, meu cartão tinha acabado de ser aprovado e eu sentia aquela pontada familiar de ansiedade misturada com esperança. Talvez dessa vez fosse diferente. Talvez dessa vez ela realmente agradecesse. O celular vibrou no meu bolso enquanto eu colocava as compras no porta-malas. Era da Camila, minha filha. Mãe, sobre o domingo. Acho melhor você não vir. Vamos receber o chefe do Ricardo e alguns investidores. Sabe como é? Tem que ser algo mais sofisticado, entende? Não. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma pequena lâmina. Sofisticado. Como se eu fosse algo grosseiro demais para estar presente. Como se minha existência fosse uma vergonha. Olhei para as sacolas no porta-malas. 800 reais em comida que ninguém ia comer. Pelo menos não comigo por perto. Respondi com um simples ok e sentei no banco do motorista sem ligar o carro. Só fiquei ali, ouvindo o zumbido distante dos carrinhos de compra e o ruído de famílias entrando e saindo do supermercado. Famílias de verdade. Não o que quer que eu tivesse. Não chorei. Já tinha passado da fase de chorar. Quando você passa anos sendo tratada como um inconveniente, como alguém que existe apenas para abrir a carteira e depois desaparecer gentilmente, as lágrimas secam. O que resta é uma espécie de dormência, um cansaço que habita nos ossos. Dirigi para casa no piloto automático. Moro em um apartamento simples, 2 quartos, num prédio que tem mais de 30 anos. As paredes precisam de pintura. O chuveiro faz aquele barulho estranho, mas está quitado. É meu, e cabe no que me sobra do orçamento depois de bancar a vida da minha filha e do meu genro. Guardei as compras na geladeira, sabendo que provavelmente teria que cozinhar aquele filé para mim mesma na semana seguinte, sozinha, como sempre. Sentei no sofá velho, aquele que meu marido e eu compramos há 20 anos, antes dele falecer, antes de tudo virar essa bagunça. Foi então que comecei a pensar. Realmente pensar pela primeira vez em muito tempo. Camila tem 38 anos. Ela e o Ricardo vivem numa casa linda, num condomínio fechado de luxo. 3 quartos, jardim, piscina, dirigem carros do ano. Viajam 3, às vezes 4 vezes por ano. As crianças estudam em escola bilíngue particular. Camila vai à academia todos os dias, faz pilates, tem aquelas unhas de gel sempre perfeitas. Ricardo usa relógios que custam mais do que eu ganho em 6 meses de aposentadoria. E eu uso as mesmas 3 calças jeans há 5 anos. Meu carro tem 12 anos e faz um barulho estranho quando subo uma ladeira. Corto meu próprio cabelo porque o salão é muito caro. Compro as marcas mais baratas no supermercado. Não viajo desde o funeral do meu marido. Mas aqui está a parte que me manteve acordada naquela noite. Quem paga pela vida deles? Levantei do sofá e fui até o pequeno escritório que montei no segundo quarto. Era mais um closet transformado, com uma escrivaninha velha e um arquivo de metal que range quando você abre. Abri a gaveta onde guardo os papéis importantes. Extratos, comprovantes, contratos. Comecei a fazer uma lista. Não uma lista mental, vaga e fácil de ignorar, mas uma lista de verdade, com papel e caneta. Cada item registrado com tinta azul que não se pode apagar depois. O financiamento da casa deles, R7000, 00P, URM, IAROS, D, IB, IT, AD, UD, AM, INA, AC, UNTA, o COND, UMU, ANIO, R7000 Hazarporm, IOS, debitado da minha conta, o Condom, UME, NIO, R2500 Raiars. A mensalidade escolar das crianças, R5000, 00, SAJODOIR,
S. O PLANODSAU, a DADAFAM, a DADLIA, R5000, a 0.SA, Amino 2, o plano DESA U, a DEDAFAM, AN, LIA, R3500 Hazen. Os dois carros, seguro e financiamento, R4000, 00, G do NTOS, AACADEM e ADACAMILA, R4000 a juntos, Academiada Camila, R$600. O clube que frequentam, R$1.200. Fui descendo pela lista. Luz, água, internet, Netflix, Spotify, aquele clube de assinatura de vinhos do Ricardo. O curso de inglês extra das crianças, a fisioterapia do Ricardo depois que ele machucou as costas na academia, a nutricionista da Camila, o personal trainer. 3 horas depois, olhei o número final no pé da página. Minhas mãos tremiam levemente. Não de raiva ainda, mas de algo parecido com a incredulidade. R$26.800 por mês. R$26.800 que saíam automaticamente da minha conta e entravam na vida deles todo mês, sem falta. Há quase 15 anos, desde que Camila se casou, e eu, tola, achei que estava ajudando-os a começar. Peguei minha calculadora velha e multipliquei. 15 anos, 180 meses, quase R$5 milhões. Olhei para aquele número por tanto tempo que os dígitos começaram a perder o significado. Tentei visualizar aquele dinheiro. Em notas de R$100, seria uma pilha mais alta que eu. Daria para comprar uns 10 apartamentos como o meu. Daria para eu ter me aposentado com luxo, viajado, vivido. Em vez disso, estava sentada num apartamento gelado porque não queria gastar com aquecedor, usando um moletom gasto, depois de ser desconvidada do almoço de domingo porque não era sofisticada o suficiente. Algo dentro de mim se quebrou naquela noite. Não com um estrondo, mas com um estalo silencioso, como um galho seco partindo sob pressão lenta e constante. Era a parte de mim que ainda acreditava que amor e sacrifício eram a mesma coisa. A parte que achava que ser mãe significava desaparecer para que os filhos pudessem brilhar. Olhei ao redor do meu apartamento. A televisão tinha 10 anos. O sofá estava desbotado. Eu não comprava roupa nova, roupa de verdade. Não pijama ou camiseta de oferta. Há 4 anos. Minha geladeira tinha a borracha da porta soltando. Meu micro-ondas precisava que segurasse a porta fechada com a mão para funcionar. E eles me chamaram de não sofisticada. Eles que viviam numa casa que eu pagava, dirigiam carros que eu financiava, comiam comida que eu comprava e não me queriam presente no almoço porque eu não combinava com a decoração. Fui à cozinha e me servi de um copo d'água. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era raiva. Uma raiva fria, calculada, do tipo que não grita, mas toma decisões. Voltei para a escrivaninha e abri meu notebook. Entrei na conta do banco. Lá estavam todos os débitos automáticos programados, página após página de transferências agendadas, algumas semanais, a maioria mensais, todas saindo da minha conta com a regularidade de um relógio. Contei cada uma. Demorei mais de 1 hora. 118. 118 pagamentos automáticos diferentes sustentando a vida deles. Olhei para a tela do computador e senti uma clareza absoluta. Não era vingança. Não exatamente. Era mais parecido com acordar de um pesadelo e perceber que você pode simplesmente levantar da cama. Eram quase 2 da manhã. O banco abriria às 10 horas. Tinha 8 horas para decidir se realmente faria aquilo. 8 horas para voltar atrás, para ser a mãe boa, compreensiva e invisível de sempre. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as vezes que me senti pequena. Todas as vezes que Camila cancelou um almoço de última hora. Todas as festas de aniversário dos netos, onde ela deixou claro que eu devia ficar em segundo plano, não chamar muito a atenção. No Natal passado, quando foram para a casa dos pais do Ricardo e eu passei sozinha porque ficaria muito apertado com tanta gente lá. Pensando bem, fazia mais de 1 ano que minha filha não me perguntava como eu estava. De verdade. Não "Tá tudo bem, mãe?" apressado antes de pedir dinheiro para alguma coisa. 1 ano inteiro em que toda a conversa começava com o que ela precisava, nunca com o que eu sentia. Quando finalmente cochilei, já estava amanhecendo. E quando acordei, 3 horas depois, minha decisão estava tomada. O banco ficava a 15 minutos de carro. Cheguei quando estavam abrindo as portas, às 10 em ponto. Carla, a gerente, me conhecia há anos. Sempre foi gentil comigo.
daquela maneira profissional, mas calorosa, que te faz sentir que importa, mesmo quando sua conta não é nada de outro mundo. Entrei e pedi para falar com ela. A recepcionista pediu que eu sentasse e esperasse. Sentei naquelas cadeiras acolchoadas de banco, observando outras pessoas entrando e saindo. Uma mulher jovem depositando na boca do caixa, um casal de idosos discutindo sobre investimentos com outro gerente. Vida normal acontecendo ao meu redor, enquanto eu estava prestes a detonar uma bomba na minha própria família. Será que eu estava sendo dramática? Será que estava exagerando? Por uns minutos, considerei levantar e ir embora, fingir que nada tinha acontecido, continuar como sempre. Mas então, lembrei da mensagem. Acho melhor você não vir. Tem que ser algo mais sofisticado. Não, eu não estava exagerando. Carla me chamou até sua sala. Vestia um terninho azul marinho e tinha um sorriso profissional no rosto que vacilou um pouco quando viu minha expressão. Bom dia, dona Vera. Em que posso ajudá-la? Sentei na cadeira à frente dela e coloquei minha bolsa no colo. Respirei fundo. Preciso cancelar todos os débitos automáticos vinculados às contas da minha filha e do meu genro. Todos. Sem exceção. O sorriso de Carla desapareceu por completo. Me olhou com uma expressão que era parte preocupação, parte confusão. Todos? Dona Vera, são muitos pagamentos. A senhora tem certeza? Absoluta. Ela abriu minha ficha no computador. Permaneceu em silêncio por um momento, rolando a página, os olhos se arregalando ligeiramente enquanto via a extensão da coisa. São 118 pagamentos recorrentes, disse ela, quase sussurrando. Isso vai causar um impacto significativo. Contas vão atrasar, serviços podem ser cortados. Sei exatamente o que vai acontecer. Respondi com a voz mais firme do que imaginava que conseguiria. E é por isso que estou aqui. Carla me estudou por um longo momento. Devia ter uns 50 anos perto da minha idade, e eu podia ver nos olhos dela que ela entendia. Talvez ela também tivesse filhos. Talvez ela também conhecesse esse tipo de cansaço. Tudo bem, disse suavemente. Vou precisar que a senhora assine alguns documentos. E, dona Vera, tem certeza? Depois que cancelarmos, vai levar um tempo para reativar se mudar de ideia. Não vou mudar de ideia. E não mudei. Passei a hora seguinte assinando papéis. Cada assinatura era uma libertação. O financiamento da casa cancelado. O condomínio cancelado. Os carros cancelados. Escola, clube, academia, streaming, tudo. Carla trabalhou em silêncio, eficiente, e eu agradeci mentalmente por ela não fazer perguntas, por não tentar me convencer do contrário. Quando terminamos, ela me entregou uma cópia de tudo. Os cancelamentos entram em vigor imediatamente, explicou. Alguns serviços podem demorar alguns dias para processar, mas a maioria vai notar hoje mesmo. Perfeito. Saí do banco me sentindo mais leve do que me sentia há anos. Era como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras por uma década e finalmente tivesse permissão para deixá-la cair. Meus ombros literalmente pareciam mais soltos. Fui para casa e fiz algo que não fazia há muito tempo. Cozinhei para mim mesma um almoço de verdade. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Arrumei a mesa, usei um guardanapo de tecido. Sentei e comi devagar, saboreando cada garfada sem pressa. Meu celular estava na sala. De propósito. Sabia o que viria e não queria estragar minha refeição. Terminei de comer, lavei a louça e só então fui pegar o telefone. 7 chamadas perdidas, 15 mensagens. Camila. Mãe, o cartão não passou no mercado. Você esqueceu de pagar, Camila? Mãe, o banco está me ligando sobre o financiamento. O que está acontecendo? Camila, por favor, me atende. É urgente. Ricardo. Vera, precisamos conversar. O condomínio disse que o pagamento voltou. Camila. Mãe, atende a porcaria do telefone. Camila. Você fez isso de propósito? Sério? Cancelou tudo? Ricardo. Não acredito que a senhora está fazendo isso com a gente. Temos crianças. Vera. Camila enlouqueceu. Vou perder a casa. Li cada mensagem com uma calma estranha. Era como assistir a um filme. Algo acontecendo com outra pessoa. A parte de mim que teria entrado em pânico, que teria corrido para consertar tudo, que teria pedido desculpas e reativado os pagamentos, essa parte estava morta. Ou finalmente adormecida depois de anos sendo a única acordada. Não respondi. Coloquei o celular no silencioso e fui ler um livro na varanda. Fazia um sol bonito.
Não lembrava a última vez que tinha me sentado assim, sem fazer nada, só aproveitando a tarde. Por volta das 5 horas, bateram na porta. Batidas fortes, urgentes. Sabia quem era antes mesmo de abrir. Camila estava ali, com o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Entrou sem ser convidada, falando alto desde o corredor. Você perdeu a cabeça? O que você fez? Fechei a porta com calma e caminhei de volta para a sala. Sentei no sofá. Não ofereci café, não ofereci assento. Só esperei. O banco me ligou dizendo que todos os pagamentos foram cancelados. Todos, mãe! A escola das crianças, a casa, tudo. Como você pôde fazer isso? Senta, Camila, disse com voz tranquila. Não vou sentar. Você tem que ligar para o banco agora e desfazer isso. Não. A palavra flutuou no ar. Simples, firme, final. Camila me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa na cara. Como assim não? Vamos perder nossa casa. Vamos perder tudo. Não, repeti. Vocês vão ter que pagar pela própria casa. Vão ter que assumir os custos da vida que escolheram viver. Não temos esse dinheiro. Você sabe que dependemos da sua ajuda. E esse é exatamente o problema. Levantei e fui até a escrivaninha. Peguei a lista que tinha feito na noite anterior e entreguei a ela. Camila olhou para o papel, as mãos tremendo. 118 pagamentos, disse eu. R$ 26.800 por mês. Durante 15 anos. Sabe quanto é isso? Ela não respondeu. Estava olhando fixamente para a lista e eu pude ver o momento em que a realidade a atingiu. Era muito dinheiro. Era obsceno. Quase 5 milhões, Camila. Milhões que eu poderia ter usado para viver minha própria vida, para viajar, para ter conforto, para não ter que contar cada centavo no supermercado enquanto você compra queijo importado com o meu dinheiro. Mas você é minha mãe, sussurrou. Mães ajudam os filhos. Ajudam, concordei. Não sustentam, não pagam cada aspecto da vida de um casal de quase quarentões com empregos e capacidade de se manter. Você tem 38 anos, Camila. Ricardo tem 42. Ganham bem. E ainda assim, eu pago até a conta de luz da sua casa. Mas construímos um padrão de vida baseado no seu dinheiro. Ela retrucou. Um padrão de vida que vocês não podem pagar. E ontem, quando eu ia levar comida cara para o almoço de domingo, você me disse para não ir. Me disse que eu não sou sofisticada o suficiente para estar perto dos amigos importantes do Ricardo. Camila empalideceu. Ela não tinha se dado conta de que aquela mensagem seria o estopim. Provavelmente escreveu sem pensar muito, acostumada a me tratar como segunda classe. Eu não quis dizer isso. Quis sim, respondi. E tudo bem. Você tem o direito de escolher quem quer na sua casa. Mas eu também tenho o direito de escolher com quem gasto meu dinheiro. E decidi que não vou mais gastar com quem se envergonha de mim. As lágrimas de Camila mudaram então. Já não eram de raiva, mas de pânico. Pânico real. Ela sentou no sofá, o papel ainda tremendo nas mãos. Mãe, eu não sabia que era tanto. Nunca parei para pensar. Exato. Nunca parou para pensar. Ela ficou em silêncio olhando a lista. Pude ver a mente dela trabalhando, calculando, entrando em desespero. Sem minha ajuda, não poderiam manter nem a metade daquele estilo de vida. O que vamos fazer? Perguntou finalmente com a voz pequena. Vão fazer o que todos os adultos fazem. Vão pagar suas próprias contas. Mas não podemos pagar tudo isso. Então vão ter que cortar gastos. Vender os carros e comprar algo mais barato. Tirar as crianças da escola particular e colocar na pública. Cancelar o clube. Vender a casa e alugar algo menor. Viver dentro das possibilidades de vocês. Cada sugestão foi como um soco para ela. Vi isso no rosto dela. A ideia de viver como uma pessoa normal, sem luxos que ela não conquistou, era impensável para minha filha. As crianças vão sofrer, disse, tentando um último apelo emocional. As crianças vão aprender uma lição valiosa, que as coisas custam dinheiro e que o dinheiro precisa ser ganho. É melhor aprenderem isso agora do que virarem adultos mimados como a mãe. Ela me olhou chocada. Eu nunca tinha falado assim com ela. Sempre fui a mãe gentil, complacente, que absorvia tudo e nunca respondia. Como pode ser tão cruel? Cruel? Repeti, sentindo que a raiva finalmente começava a ferver. Cruel é deixar você se tornar uma adulta que não consegue sustentar a própria família. Cruel é te dar tudo e te ensinar que não precisa trabalhar por nada. Cruel é o que fiz durante os últimos 15 anos, Camila. Eu te incapacitei. Fiz de você e do Ricardo parasitas.
e agora estou corrigindo meu erro. Você não pode fazer isso. Já fiz. Ela levantou bruscamente, jogando o papel na minha direção. A lista flutuou até o chão. Você vai se arrepender disso. Quando perdermos tudo, vai ser culpa sua e eu nunca vou te perdoar. Posso viver com isso. Respondi com calma. Ela saiu batendo a porta. O barulho ecoou pelo apartamento vazio. Abaixei para pegar o papel do chão, alisando-o com cuidado. Voltei a guardá-lo na pasta. Documentação, evidência. Prova de que eu não estava louca, de que tinha razão. A noite caiu. Meu telefone continuou tocando, mas mantive-no silencioso. Fiz um chá. Vi um filme antigo na televisão. Fui para a cama cedo. Dormi melhor do que tinha dormido em anos. Os dias seguintes foram estranhos. Um silêncio tenso. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Era como se eu tivesse morrido para eles. E de certa forma, sim, eu tinha. A velha Vera, a que se dobrava e pagava e desapareia quando era conveniente, essa sim tinha morrido. Recebi uma ligação da escola dos meus netos. A secretária era educada, mas firme. A mensalidade estava atrasada. Precisavam regularizar urgentemente ou as crianças não poderiam continuar frequentando. A senhora é a avó, correto? Consta aqui que a senhora é a responsável financeira. Não sou mais. Interrompi. Por favor, atualizem seus registros. Os responsáveis são Camila e Ricardo Santos. Qualquer cobrança deve ser dirigida a eles. Houve um silêncio incômodo do outro lado. Entendo. Vou anotar. Obrigada. Desliguei e senti uma satisfação estranha. Era como cortar fios, um por um, que me prendiam a uma vida que não era minha. O condomínio também ligou, mesma história. O síndico, um homem chamado Roberto, que eu conhecia vagamente, foi mais direto. Dona Vera, o pagamento do condomínio voltou. Se não regularizarem antes do fim do mês, vamos ter que tomar medidas legais. Fale com meu genro, respondi. Não é mais minha responsabilidade. Mas a senhora sempre pagou. E foi um erro. Um erro que não vou cometer de novo. Uma semana se passou, depois 2. O silêncio por parte de Camila era absoluto. Imaginei o caos que devia ser a vida dela agora. Contas chegando, telefones tocando, cartas de cobrança acumulando, a realidade batendo à porta como um cobrador insistente. Eu, por outro lado, estava descobrindo algo surpreendente. Sobrava dinheiro. No fim do mês, quando fui checar minha conta, havia dinheiro a mais. Muito dinheiro. Pela primeira vez em 15 anos, não terminava o mês contando moedas. Fui ao supermercado e comprei coisas que sempre achei caras demais. Frutas fora de época, um vinho decente, salmão fresco. Coloquei tudo no carrinho sem aquela culpa de sempre, sem aquela voz na minha cabeça dizendo que eu não merecia, que devia economizar. Na fila do caixa, uma senhora na minha frente estava devolvendo itens porque não tinha dinheiro suficiente. Colocou de volta um pacote de café, alguns iogurtes. O rosto dela estava vermelho de vergonha. Eu conhecia aquele sentimento. Tinha vivido aquilo tantas vezes. Sem pensar muito, me inclinei para a frente. Deixa que eu pago, disse. Ela se virou, surpresa. Ah, querida, não precisa. Sei que não precisa, mas eu quero. Paguei as compras dela. Não era muito. Uns R$ 200, mas o sorriso de gratidão que ela me deu valeu cada centavo. Valeu mais do que os milhares que eu tinha despejado na vida da minha filha, sem nunca receber nenhum obrigada sincero. Cheguei em casa e, pela primeira vez em anos, me dei um luxo verdadeiro. Liguei o aquecedor. Deixei o apartamento ficar quentinho, confortável. Não fiquei enrolada em cobertores para economizar energia. Só liguei e aproveitei. Sentei no sofá com meu vinho e meu jantar de salmão, o apartamento aquecido, e senti algo que tinha esquecido que existia: contentamento. Não felicidade explosiva, mas aquela satisfação tranquila de estar bem, de estar confortável na minha própria pele e na minha própria vida. Foi na 3ª semana que meu neto apareceu. Lucas, 15 anos, tocou a campainha numa terça-feira à tarde. Fiquei surpresa. Normalmente, as crianças não vinham me visitar. Camila sempre tinha uma desculpa. Estavam cansados, tinham muita lição, tinham compromissos. Abri a porta e lá estava ele, com a mochila da escola nas costas e uma expressão incerta no rosto. Vó, posso entrar? Claro, meu amor. Sempre. Ele entrou devagar, como se não tivesse certeza de ser bem-vindo. Isso partiu meu coração um pouquinho. Ofereci suco, bolacha, coisas que a avó faz.
Ele aceitou e sentamos na cozinha. Mãe disse que você ficou louca. Começou direto ao ponto. Adolescentes são assim. Disse que você cancelou tudo e que vamos perder a casa. Respirei fundo. Não fiquei louca, Lucas. Só parei de pagar por coisas que não são minha responsabilidade. Ele me olhou, processando. Era um menino inteligente, sempre foi. Você pagava tudo? Perguntou. Tipo, tudo? Tudo. A casa, os carros, sua escola, o clube, tudo. Por quê? Era uma pergunta tão simples, tão direta, e eu não tinha uma boa resposta. Por quê? De fato, por que uma mulher aposentada, vivendo com uma pensão, custeava a vida de luxo de um casal de adultos empregados? Porque achei que era o que as mães faziam, respondi honestamente. Pensei que era meu dever mantê-los confortáveis, mas estava errada. Papai está desesperado, disse Lucas baixinho. Grita com a mãe o tempo todo. Brigam por dinheiro toda a noite. Marina está tendo pesadelos. Marina, minha neta de 9 anos. Meu coração se apertou. Sinto muito que estejam passando por isso, disse. E era verdade. Mas Lucas, seus pais são adultos, têm empregos. A situação deles não é minha culpa. É consequência de terem construído uma vida que não podem pagar. Vamos ter que mudar de escola, disse ele. E havia uma tristeza real na voz. Vou perder meus amigos. Você vai fazer novos amigos. E sabe o que mais? Talvez aprenda algo importante, que o valor de uma pessoa não está na escola cara que frequenta ou na casa grande onde vive. Está no caráter, no que ela faz, em quem escolhe ser. Ele ficou quieto por um momento, girando o copo de suco entre as mãos. Mãe disse que você é egoísta. Ela pode pensar isso. Mas me diga, Lucas, é egoísmo cuidar de si mesmo? É egoísmo parar de se sacrificar por pessoas que não te valorizam? Ele pensou por um longo tempo. Acho que não. Eu te amo, disse, pegando na mão dele. Amo você e a Marina mais que tudo. Mas amar não significa me destruir para construir a vida de vocês. Amar significa ensinar. E às vezes o que precisamos ensinar dói. Lucas assentiu devagar. Não sei se entendia completamente, mas eu via o pensamento trabalhando por trás dos olhos dele. Ficou mais um pouco. Conversamos sobre a escola, sobre os amigos. Não mencionou os problemas em casa de novo, e eu não perguntei. Quando foi embora, me abraçou na porta. Foi um abraço de verdade, apertado. Não aqueles abraços protocolares que Camila forçava as crianças a dar. Vó, disse ele enquanto se soltava. Você não é egoísta. Só queria que soubesse disso. Fechei a porta depois que ele saiu e me encostei nela, deixando as lágrimas finalmente caírem. Eram lágrimas boas, do tipo que limpam em vez de machucar. Pelo menos um deles entendia. Pelo menos um deles via. A vida continuou. Comprei roupas novas. Não muita coisa, mas algumas peças decentes que me faziam sentir bem. Fui ao dentista, algo que estava adiando há 2 anos porque achava muito caro. Agendei uma massagem. Comecei a fazer hidroginástica 3 vezes por semana na piscina municipal. Estava vivendo, realmente vivendo, não apenas existindo. Foi depois de 1 mês que Camila apareceu de novo. Dessa vez não esmurrou a porta. Tocou a campainha gentilmente e esperou. Quando abri, ela parecia diferente. Mais magra, mais cansada. Tinha olheiras que a maquiagem não escondia completamente. Posso entrar? Perguntou, sem a arrogância de antes. Abri espaço. Ela entrou e ficou de pé na sala, como uma estranha. Vendemos a casa, disse sem rodeios. E os carros? Estamos alugando um apartamento menor, perto daqui, na verdade. Assenti, esperando. As crianças mudaram de escola. Estão numa pública a 3 quadras do novo apartamento. Lucas parece estar bem, mas Marina está tendo dificuldade. Crianças são resilientes, disse. Elas vão se adaptar. Ricardo não está lidando bem. Pegou um trabalho extra nos fins de semana para compensar. Quase não o vejo. Fiquei em silêncio. Não era meu papel consertar aquilo. Você tinha razão, disse ela. E a voz se quebrou. Sobretudo, somos parasitas. Não sabíamos fazer nada sozinhos porque nunca precisamos. E agora que precisamos, ela parou secando os olhos. É muito difícil, mãe. Eu sei. Você não vai nos ajudar nem um pouquinho? A pergunta flutuou no ar. Seria tão fácil dizer que sim. Reativar alguns pagamentos? Aliviar o fardo? Voltar a ser quem eu era? Não. Respondi suavemente, mas com firmeza. Não vou.
Ela sentiu como se esperasse essa resposta, mas ainda assim tivesse que tentar. Sinto muito, disse ela, pelo que eu disse naquele dia, sobre você não ser sofisticada o suficiente. Foi cruel e injusto. Foi, concordei. E doeu, mas me ensinou algo importante. Me ensinou que eu estava deixando você me tratar mal, e isso tinha que acabar. Camila limpou as lágrimas com as costas da mão. Parecia tão jovem de repente, tão vulnerável, que por um momento vi a menina que ela tinha sido. Minha menininha, com tranças e sonhos grandes, antes que o dinheiro e o status a transformassem em alguém que eu não reconhecia. Posso te fazer uma pergunta? Disse, sentando no sofá sem pedir permissão dessa vez. Claro. Quando você deixou de gostar de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Sentei na poltrona em frente a ela. Nunca deixei de gostar de você, Camila. Nunca deixei de te amar. Mas você nos cortou. Porque eu te amo, completei. Porque ver você se transformar numa pessoa que só sabe receber, que não sabe agradecer, que não valoriza nada porque tudo vem fácil, isso estava me matando. E estava matando você também, só que você não via. Ela ficou quieta, olhando para as próprias mãos. Eu achava que você tinha a obrigação, admitiu, que era seu papel como mãe. Nunca parei para pensar no que isso te custava. Me custou minha dignidade, disse. Me custou minha autoestima. Me transformei numa máquina de dar dinheiro que ninguém respeitava. Nem você, nem Ricardo, nem sequer eu mesma. Como se conserta isso? Perguntou com a voz pequena. Como voltamos do que fomos? Não se volta. Você vai para frente. Aprende a viver com o que tem, não com o que pode tirar dos outros. Aprende a valorizar o que conquista. E talvez, com o tempo, aprenda a ter vergonha. Ela soltou um risinho triste. Vergonha. Papai costumava dizer isso. Dizia. E ele teria vergonha do que você se tornou, Camila. Teria vergonha de um homem de 40 e tantos anos que não pode pagar a própria casa. Teria vergonha de uma filha que trata a mãe como lixo. Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela, mas não recuei. As verdades doem, mas curam quando você deixa. Vou te dizer uma coisa, continuei. Nos últimos 2 meses, desde que parei de custear a vida de vocês, fui mais feliz do que fui nos últimos 15 anos. Tenho dinheiro para mim, faço as coisas que quero fazer, não fico acordada de madrugada preocupada com boletos que nem são meus. E sabe o que mais? Me respeito de novo. Camila me olhou com olhos cheios de lágrimas. Você pode se respeitar de novo também, disse, mais suavemente, mas só quando merecer. Quando pagar suas contas, cuidar da sua família, se manter sem muletas, aí vai entender o que é ser adulta de verdade. Tenho medo, sussurrou. Medo de não conseguir, medo de falhar. Todo mundo tem. Mas sabe o que diferencia as pessoas? Algumas deixam o medo paralisá-las, outras usam como combustível. Você escolhe qual quer ser. Ficamos em silêncio por um tempo. O relógio de parede tic-taqueava. Lá fora, ouvia-se o som de crianças brincando. As crianças sentem sua falta, disse Camila finalmente. Principalmente a Marina. Pergunta por você. Meu coração se apertou. Eles são sempre bem-vindos aqui. Podem vir quando quiserem. Mas Camila, não vou voltar a pagar por tudo. Não vou ser o banco de vocês de novo. Eu sei. Ela levantou, arrumando a bolsa. Só queria que soubesse que entendo. Demorou para cair a ficha, mas entendo agora. Fico feliz. Ela foi até a porta, depois parou e se virou. Você está bem? De verdade? Foi a primeira vez em anos que ela me perguntava isso e parecia realmente querer saber a resposta. Estou muito bem, respondi. E era verdade. Melhor do que estive em muito tempo. Ela assentiu, mordeu o lábio e saiu. Dessa vez não bateu a porta. Os meses seguintes foram de ajuste. Camila e Ricardo se adaptaram à nova realidade. Soube através das crianças, que começaram a me visitar regularmente, que tinham arrumado trabalhos extras. Ricardo trabalhava como motorista de aplicativo nos fins de semana. Camila começou a vender coisas online, tipo bijuterias. Não era glamuroso. Estava longe da vida que tinham antes, mas era deles. Era honesto. Era real. Lucas veio me visitar uma tarde depois da escola. Sentamos no sofá comendo pipoca e conversando sobre qualquer coisa. Sabe, vó? Disse ele. No começo odiei mudar de escola, mas a galera de lá é legal.
E meio que não ficam comparando quem tem a roupa mais cara ou o celular mais novo. É diferente. Diferente bom? Acho que sim. Me sinto menos, sei lá, menos falso. Sorri. Ele estava aprendendo. Estava vendo além da superfície dourada que os pais tinham construído. Papai disse que te deve desculpas. Lucas continuou. Mas tenho orgulho demais para vir. Posso esperar. Você não sente falta da gente? Perguntou, vulnerável de repente. De como era antes. Sinto falta de vocês, das crianças, mas não sinto falta de como era. Aquilo não era saudável, Lucas, para ninguém. Marina começou a vir também. Ela era mais quieta, mais assustada com as mudanças. Fazia desenhos para mim, me contava histórias da escola nova. Aos poucos, via a ansiedade dela diminuir. Estava se adaptando, como eu disse que aconteceria. Uma tarde, enquanto ela coloria na mesa da cozinha, me olhou com aqueles olhos enormes. Vó, é verdade que você era rica e agora não é mais? Eu ri. Quem te disse isso? Mamãe disse que você gastou todo o seu dinheiro com a gente e agora não tem mais. Ah, não é exatamente assim. Tenho dinheiro, querida. Só decidi parar de gastar em coisas que não eram minhas. Mamãe chora muito, disse baixinho, voltando a colorir. Papai também fica triste. Mas dizem que é culpa deles, não sua. É responsabilidade deles. Confirmei gentilmente. Mas sabe o que mais? Eles vão ficar bem. Às vezes as pessoas precisam passar por coisas difíceis para aprender. Igual quando você tirou nota baixa, e eu te ensinei a estudar melhor. Igualzinho. Pensou por um momento, a língua para fora enquanto escolhia um lápis de cor. Você ainda gosta da gente, né, vó? Com todo o meu coração, minha flor. Todinho. Ela sorriu satisfeita e voltou ao desenho. As crianças precisam de tão pouco, na verdade. Precisam de presença, atenção, amor. Não de escolas bilíngues e casas enormes. Só queriam saber que eram amadas. 6 meses depois do dia em que cancelei tudo, recebi uma ligação inesperada. Era Carla, a gerente do banco. Dona Vera, tudo bem? Tenho uma informação interessante para a senhora. Diga. Seu genro, o Ricardo, veio aqui hoje. Pediu para abrir uma conta conjunta com a Camila e começar um planejamento financeiro. Querem aprender a administrar o dinheiro corretamente. Senti um calor no peito. Sério? Sério. E me pediu para agradecer a senhora. Disse que foi a lição mais difícil da vida dele, mas a mais importante. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Não era um pedido de desculpas direto, mas era algo. Era reconhecimento. Era crescimento. A vida continuou. Fiz amigas novas na hidroginástica. Comecei a frequentar um clube de leitura na biblioteca. Viajei pela primeira vez em anos. Uma semana numa pousada no litoral. Nada extravagante, mas meu. Conquistado com meu dinheiro, aproveitado no meu tempo. Foi durante essa viagem que realmente entendi o que tinha feito. Estava sentada na varanda da pousada, vendo o mar, com um livro no colo e uma taça de vinho na mão. O sol estava se pondo, tingindo tudo de dourado, e pensei, mereço isso, mereço estar aqui. Por tanto tempo vivi como se não merecesse nada, como se minha função fosse fazer os outros felizes, confortáveis, ricos, enquanto eu murchava nas sombras. Mas eu merecia também. Merecia conforto, merecia alegria, merecia viver, não só sobreviver. Voltei da viagem renovada e encontrei uma surpresa esperando na minha porta. Um envelope deixado por baixo dela. Reconheci a letra da Camila. Dentro havia uma carta. Sentei no sofá para ler. Mãe, não consigo dizer isso pessoalmente ainda porque sinto muita vergonha. Então estou escrevendo. Você tinha razão. Sobretudo, nós nos tornamos pessoas terríveis. Pessoas que só sabiam pegar e nunca dar. E a pior parte é que nem percebemos. Achávamos que era normal, que era seu dever, que era amor. Mas amor não é isso. Amor não é sugar a energia de alguém até que não sobre nada. Amor não é usar as pessoas. Amor não é fechar a porta na cara de alguém porque não combina com a louça nova. Os últimos meses foram os mais difíceis da minha vida. Ricardo e eu brigamos muito. Quase nos separamos 2 vezes. O orgulho dele foi destruído. O meu também. Tivemos que vender tudo o que importava. Ou pelo menos o que a gente achava que importava. Mas sabe o que descobrimos? Que nada daquilo realmente importava. A casa grande, os carros bonitos, o clube, nada. O que importa está sentado na mesa de jantar todas as noites. Agora sou eu, Ricardo
e as crianças comendo uma sopa simples e conversando sobre o dia. É humilde, é simples, e é mais real do que tudo que tivemos antes. Ainda estamos aprendendo, ainda é difícil, mas estamos pagando nossas contas. Estamos vivendo dentro das nossas possibilidades. E pela primeira vez, sinto que mereço o que tenho porque conquistei. Te devo mais do que posso pagar. Não em dinheiro, nunca mais em dinheiro, mas em gratidão, em respeito, em reconhecimento. Você salvou nossa família ao nos destruir primeiro, e jamais vou poder te agradecer o suficiente por isso. Quando quiser, quando se sentir pronta, adoraria ter você para jantar. Sem outros convidados, sem vergonha, só família. De verdade dessa vez. Te amo, apesar de ter sido uma péssima pessoa em te mostrar isso durante tanto tempo. Camila. Chorei lendo. Foram lágrimas boas, catárticas. Era isso o que eu precisava. Não o dinheiro de volta, não luxos ou compensações. Só reconhecimento. Só a admissão de que eu tinha valor além da minha conta bancária. Esperei alguns dias antes de responder. Queria ter certeza das minhas palavras. Finalmente peguei papel e caneta e escrevi de volta. Camila, aceito seu convite para o jantar. Pode me avisar quando? Sobre agradecer. Você não me deve gratidão. Você deve respeito a si mesma, à sua família, e sim, a mim. Mas o respeito não se pede, se conquista. E você está conquistando. Estou orgulhosa de você. Orgulhosa por ter a coragem de mudar. Não é fácil admitir que estávamos errados. Não é fácil começar de novo. Mas você está fazendo isso, e isso importa mais do que qualquer coisa que veio antes. Te amo. Sempre te amei. Mesmo quando não gostava de você, eu te amava. É o que as mães fazem. Mas o amor sozinho não basta. O amor precisa de respeito, reciprocidade, honestidade. E agora, finalmente, acho que podemos ter isso. Mãe, o jantar foi marcado para um sábado. Cheguei com um bolo simples que fiz em casa. Nada elaborado, nada caro. Só algo feito com carinho. Camila abriu a porta. O apartamento deles era pequeno, 1/10 do tamanho da casa anterior, mas estava limpo, organizado, com toques pessoais, fotos nas paredes, desenhos das crianças na geladeira. Parecia um lar. Entra, mãe. Entrei. Ricardo estava na cozinha terminando o jantar. Se virou quando me viu e pela primeira vez em anos me olhou nos olhos. Dona Vera, obrigado por vir. Obrigada por me convidar. Jantamos todos juntos. A comida era simples. Arroz, feijão, frango assado. Nada de filé mignon ou queijos importados. Mas estava gostoso porque foi feito com esforço próprio. As crianças conversaram animadas sobre a escola, sobre os amigos novos. Camila e Ricardo se olhavam de um jeito diferente, mais conectados, como se tivessem lembrado por que se casaram no começo. Depois do jantar, enquanto eu ajudava a lavar a louça, Camila tocou meu braço. Obrigada, disse simplesmente, por não ter desistido da gente. Não desisti. Só parei de me perder para que vocês pudessem se encontrar. As semanas se transformaram em meses, e uma nova rotina se estabeleceu. Via Camila e as crianças regularmente agora, mas de um jeito diferente. Vinham me visitar porque queriam, não porque precisavam de algo. Conversávamos de verdade, não só sobre dinheiro e problemas. Ricardo começou a me incluir nas conversas. Pedia conselhos sobre coisas do dia a dia, sobre finanças, sobre a vida. Ele tinha crescido, amadurecido. Ainda tinha orgulho, mas agora era um orgulho baseado no que ele conquistava, não no que ele fingia ser. Um dia, enquanto tomávamos café na minha casa, me disse algo que ficou gravado. Dona Vera, passei 40 anos da minha vida achando que sucesso era ter mais, ter melhor, ter o que os outros não tinham. Mas nos últimos meses aprendi que sucesso é ser honesto, ser capaz, ser digno. E eu não era nada disso quando dependia da senhora. E agora? Perguntei. Agora, estou chegando lá. Ainda não sou perfeito, longe disso. Mas sou honesto. Pago o que devo. Sustento minha família com meu próprio trabalho. E sabe de uma coisa? Durmo melhor agora do que quando tinha aquela cama king size caríssima. Sorri. É porque você merece o descanso agora. É. E desculpa por tudo. Por te usar, por não te valorizar, por deixar a Camila te tratar mal. A senhora merecia muito melhor da gente. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito. Camila também mudou. Conseguiu um emprego melhor na área dela. Não ganhava tanto quanto achava que precisava.
mas era o suficiente. Deixou de comparar a vida dela com a dos outros e começou a construir algo autêntico. Uma tarde, apareceu na minha porta com um embrulho. Trouxe uma coisa para você. Dentro havia um chale bonito, feito de lã macia. Não era caro, eu podia ver, mas era bonito e prático. Fui eu que fiz, disse orgulhosa. Aprendi tricô. Me ajuda a relaxar depois do trabalho. E pensei em você. Coloquei o chale sobre os ombros. Caía perfeitamente. Está lindo, Camila. Muito obrigada. É pouco, disse ela. Depois de tudo o que você fez, não pense assim, interrompi. Não é uma competição. Não se trata de quem dá mais. Se trata de dar com amor, não com obrigação. E você fez isso. Ela sorriu. E era um sorriso genuíno. O primeiro em anos que eu via nela que não tinha segundas intenções. As crianças começaram a passar fins de semana comigo de vez em quando. Cozinhávamos juntos, víamos filmes, conversávamos. Marina me contou sobre um menino que ela gostava na escola. Lucas me mostrou as notas, orgulhoso porque tinha melhorado em matemática estudando sozinho. Eram crianças felizes. Não tinham todas as coisas caras que tinham antes, mas tinham algo melhor. Tinham pais presentes, uma casa estável emocionalmente e a lição de que o valor deles não vinha das coisas que possuíam. Certo dia, Marina me perguntou algo enquanto fazíamos biscoitos juntas. Vó, você tá feliz? Estou muito feliz, meu amor. Por quê? Porque você sorri mais agora. Antes sempre parecia cansada. Agora parece leve, leve. Que palavra perfeita. Era exatamente isso que eu sentia. Leve. É porque aprendi uma coisa importante. Expliquei medindo o açúcar. Aprendi que cuidar de mim mesma não é egoísmo. E que amar alguém não significa desaparecer. Ela pensou sobre isso enquanto quebrava ovos na tigela. Na escola, a professora disse que não podemos ajudar os outros se a gente estiver afundando também. É tipo isso? Exatamente tipo isso, Marina. Muito esperta. Ela sorriu orgulhosa. Com o passar do tempo, percebi que tinha construído algo novo. Não era a família perfeita dos comerciais de margarina. Era bagunçada, tinha história, tinha cicatrizes. Mas era real. Estava baseada em respeito mútuo, não em transações financeiras. Minhas amigas do clube de leitura me perguntavam sobre minha história às vezes. Algumas delas passavam por situações parecidas. Filhos adultos que drenavam suas finanças, que as tratavam como caixas eletrônicos ambulantes. Eu sempre dizia a mesma coisa. Vocês não estão fazendo um favor a eles sustentando uma vida que eles não podem pagar. Vocês estão incapacitando eles. E estão se destruindo no processo. Algumas escutavam. Outras achavam que eu era dura demais. Mas eu via meu próprio reflexo nelas. O esgotamento, a tristeza escondida atrás de desculpas de "mas são meus filhos". Sim, são seus filhos. Mas você também é filha de alguém. Também é uma pessoa que merece viver. Não apenas existir para servir. 1 ano depois daquele dia no banco, Camila organizou um jantar para o meu aniversário. Nada grande, só a família. Mas quando cheguei, havia algo diferente. Ricardo levantou quando entrei. Dona Vera, antes de começar, queremos te dar uma coisa. Me entregou um envelope. Dentro havia um cheque. Não era muito, alguns milhares de reais, mas o que importava estava escrito na linha de observação: primeiro pagamento. Nunca vamos conseguir devolver tudo o que você nos deu, Camila explicou. Mas vamos tentar, pouco a pouco, no nosso ritmo. Mas vamos devolver. Vocês não precisam fazer isso, disse, emocionada. Precisamos sim, Ricardo respondeu. Por nós, para provar que podemos, que somos capazes de dar, não só de receber. Guardei o cheque, não porque precisasse do dinheiro, mas porque sabia o que representava. Representava dignidade recuperada. Representava crescimento. Jantamos, rimos, conversamos. As crianças me deram desenhos e cartões feitos à mão. Camila fez um bolo um pouco torto, mas feito com amor. Cantamos parabéns desafinados. E quando olhei ao redor daquela mesa, para aquelas pessoas que quase perdi, que quase me perderam, também senti uma gratidão profunda. Não pelo dinheiro de volta, não pelas desculpas ou pelos presentes, mas pela segunda chance, pela chance de todos nós aprendermos e crescermos, pela chance de construir algo verdadeiro sobre as cinzas do que foi destruído. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia no banco há 2 anos, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tido coragem.
Se tivesse continuado pagando, continuado desaparecendo, continuado murchando para que eles pudessem florescer, provavelmente estaria morta por dentro agora. Ou talvez literalmente morta, consumida pelo estresse e pela tristeza de ser invisível na minha própria vida. Mas fiz a escolha mais difícil, a escolha que pareceu cruel na época, mas que se revelou o maior ato de amor que eu poderia dar. Não só para eles, mas para mim mesma. Aprendi que ensinar alguém a pescar é melhor do que dar o peixe. Aprendi que amor sem respeito é toxicidade disfarçada. Aprendi que você não pode salvar pessoas que não querem aprender a nadar. E aprendi, mais importante de tudo, que minha vida também importa. Que eu também mereço conforto, alegria, dignidade. Que cuidar de mim não é egoísmo, é sobrevivência. As pessoas me perguntam se me arrependo, se valeu a pena o drama, as lágrimas, o período de silêncio e raiva. Se valeu a pena quase perder minha filha para salvá-la. Olho para a Camila agora, uma mulher forte, que paga suas contas, que cria seus filhos com valores reais, que trabalha duro e se orgulha do que conquista. Olho para o Ricardo, um homem que finalmente entendeu que masculinidade não é sobre ter, mas sobre ser. Olho para meus netos, crescendo aprendendo que nada na vida é de graça, que o trabalho tem valor, que o caráter importa mais que a conta bancária. E me olho para mim mesma, para a mulher no espelho que sorri de verdade agora, que tem hobbies e amigos e planos para o futuro, que viaja, que se cuida, que não pede desculpas por ocupar espaço no mundo. Valeu cada segundo. Tem uma frase que li em algum lugar, não lembro onde. Você ensina as pessoas como te tratar. Por anos ensinei Camila e Ricardo que podiam me usar, que meu amor não tinha limites ou condições, que eu sempre estaria lá. Não importa como me tratassem, mas então dei uma lição diferente. Ensinei que o amor tem dignidade, que a generosidade tem limites, que o respeito não é opcional. Foi uma lição difícil, dolorosa para todos, mas foi a mais importante que jamais dei. Hoje, sentada na minha varanda com meu chá e meu livro, vendo o sol se pôr, sinto paz. Paz verdadeira. Não aquela falsa paz de evitar conflitos a qualquer custo, mas a paz de quem fez o certo. Mesmo quando foi difícil. Meu celular toca. É uma mensagem da Camila. Mãe, vamos fazer um churrasco no domingo. Você vem? As crianças estão pedindo seus bolinhos de chuva. Sorrio. Sim, vou. Que horas? 12h. E mãe, obrigada por tudo. Hoje e sempre. Guardo o celular. Não é um obrigada porque paguei algo. É um obrigada por ter valor. Por não desistir de nós. Mesmo quando o caminho mais fácil seria continuar sendo conveniente e invisível. Olho o jardim que cultivei nestes últimos anos. Rosas, lavandas, ervas. Cada planta crescendo no seu tempo, do jeito certo, porque dei a elas o que precisavam, não tudo o que queriam. É assim com os filhos também. Às vezes, o maior amor é dizer não. Às vezes, a maior gentileza é deixar que alguém caia para que aprenda a levantar sozinho. E às vezes, a coisa mais revolucionária que uma mulher pode fazer é escolher a si mesma, não em detrimento dos outros, mas junto com eles. Provar que ela também importa, que seu bem-estar é valioso, que sua vida tem significado além de servir. Respiro fundo o ar da tarde, cheira a terra úmida e flores, cheira a vida, cheira a recomeço. Estou grata, grata pela dor que me ensinou, grata pela coragem que encontrei. Grata pela família que reconstruímos sobre bases mais sólidas. Grata por ter descoberto que nunca é tarde para se resgatar, porque no final, foi isso o que fiz. Não destruí minha família, eu a resgatei. E, no processo, me resgatei a mim mesma. E se você está lendo isso, se está vivendo algo parecido, se está se sentindo invisível, usada, esgotada, escute bem, você não é egoísta por querer viver. Você não é má por estabelecer limites. Você não é cruel por exigir respeito. Você é humana e merece tanto quanto qualquer outra pessoa que você ama. Então feche o banco, cancele os pagamentos, recupere sua vida, porque a maior herança que você pode deixar para seus filhos não é dinheiro. É ensinar a eles que são capazes, que podem sobreviver e prosperar sem muletas, que seu valor está no que são, não no que têm. E a maior coisa que você pode fazer por si mesma é lembrar que você também merece florescer. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para voltar para casa. E o lar não é uma casa ou um carro bonito.
O lar é onde você se respeita, onde vive com dignidade, onde seu coração finalmente pode descansar. Eu encontrei meu lar, e ele esteve dentro de mim o tempo todo, esperando que eu tivesse a coragem de voltar. Agora, se você gostou dessa história, clique em inscrever-se e me diga nos comentários que parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de virar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá. M.